eu queria pedir a você, gentileza, de você abrir a Bíblia comigo, no livro de Mateus. E Mateus, irmãos, Mateus é o mesmo Levi que a gente lê na Sagrada Escritura sobre ele. Mesmo Levi. E foi interessante o chamado deste homem para o ministério. Logicamente, nem todas as coisas estão escritas. Então tem algumas coisas que a gente lê assim, como a conversão dele, que Jesus estava passando no local que se cobrava impostos, né? E quando ele passou, ele viu Levi ali e falou: você vem e segue-me. E a Bíblia nos fala que ele imediatamente abandonou tudo e começou a seguir Jesus. Mas nós não podemos levar no pensamento de que Levi nunca tinha ouvido falar de Jesus, nunca tinha ouvido uma pregação dele. Não podemos levar isso. Por quê? Porque os 12 discípulos que foram escolhidos pelo Senhor, que posteriormente vieram se tornar seus apóstolos, menos Judas Iscariotes, esses todos, eles foram escolhidos assim de uma multidão de discípulos, uma multidão, né? Ele passou a noite em oração, buscando o direcionamento para no dia seguinte ele então passar a escolher dentre os chamados todos para o discipulado, escolher aqueles que viriam então ser trabalhados por ele e posteriormente, sendo seus discípulos, posteriormente serem seus representantes, né? Então, Mateus, ele um cara assim, um chamado magnífico, porque uma da primeira coisa que ele fez quando ele se converteu, primeira coisa que ele fez foi preparar um banquete na casa dele e convidar todas as pessoas que tinham a mesma função dele, que eram pessoas cobradores de impostos, que eram pessoas odiadas pelo povo judeu, porque eram, muito embora sendo judeus, eles trabalhavam para o governo romano e isso eram tidos como traidores da pátria. Então ele ajuntou os publicanos, né? Todos eles, ajuntou todos e ele preparou para que Jesus viesse ali e pregasse o evangelho a todas essas pessoas. Então, Mateus, posteriormente, ele escreve este livro que nós vamos ler, esse relato, e ele não escreveu algo de que ele ouviu dizer. Ele não precisou pesquisar, não precisou, como Lucas fez. Lucas, ao escrever o seu evangelho e escrever também Atos dos Apóstolos, ele foi pesquisar, e uma pesquisa assim criteriosa, né? Uma pesquisa criteriosa, e ele mesmo fala, né, que ele se ateve muito e buscou nos mínimos detalhes nas pessoas que viveram com Jesus, para que essas transmitissem a ele o que Jesus fez, e ele passasse então a escrever. E Lucas foi um amigo muito chegado do apóstolo São Paulo, muito embora o apóstolo São Paulo não tenha sido um dos 12, né? Então, Mateus, ele escreve do convívio que ele teve com Jesus, de ver e ouvir o que o Senhor Jesus Cristo falou e o que o Senhor Jesus Cristo fez, o que o Senhor Jesus Cristo realizou. Então ele escreveu no capítulo de número 14, no versículo 22 em diante, se você tiver a Bíblia aí, ele escreveu essas palavras assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele.
Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ele fala alta madrugada aqui, os outros evangelistas falam na quarta vigília da noite. Quarta vigília da noite, né? Quarta vigília da noite é entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. A primeira vigília das 6 às 9 da noite, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da manhã e a quarta vigília da noite das 3 às 6 horas da manhã. Então, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Irmão, você já imaginou? E eu quero falar com você que acha que tem fé grande, ou uma enorme fé, uma grande fé. Se Jesus chamou um homem que andou pelas águas de pequena fé, o que será que ele fala da gente? Hã? Se ele diz para Pedro: rapaz, você é um homem de pequena fé. Ele andou sobre as águas. Não existe relato algum de outras pessoas que andaram sobre as águas, a não ser os ilusionistas que fazem através de espelho e tantas coisas isso. Mas andar sobre as águas não existe, não tem condição. Uma pedrinha que você joga, ela é mais pesada que a água, ela afunda. E ele andando sobre as águas, o Senhor fala para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Amém. Amém, irmãos? Uma leitura aí, escrita por Mateus, e que Mateus era uma personagem que estava dentro desse barco aí. Estava lá junto. Mas a vida cristã, irmãos, ela é cheia de desafios, né? A nossa fé, ela é constantemente desafiada. Constantemente. E nós vemos um aconselhamento ou uma exortação do apóstolo que nos diz assim: crescei na graça e no conhecimento. Lá Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos, ato contínuo, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, a nossa carreira cristã, ela é simbolizada, ou há uma analogia na vida de um recém-nascido. Porque, na verdade, quando Nicodemos foi procurar o Senhor Jesus e o elogiou, né, achando que Jesus ia se encher com aquele elogio, né? E o Senhor disse para Nicodemos: em verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 17:5 de Coríntios, o apóstolo fala assim: quem está em Cristo é uma nova criatura. Não é 17:5 de Coríntios, não, perdoe. Me fugiu aqui, ó. Mas não é. Mas está escrito lá o seguinte: 7:5. Aquele que está em Cristo é uma
nova criatura. Então, quando me vem o novo nascimento, quando os discípulos, quando os pregadores começam a anunciar aquilo que alcançaram, receberam do Senhor, dentro da grande comissão, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, nós ouvimos o evangelho, e esse evangelho começou a fazer, por encontrar guarida em nosso coração, ele começou a despertar fé na nossa alma, porque está escrito que a fé, ela vem no nosso coração de nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. E quando então a palavra do Senhor encontra guarida em nosso coração, e Deus, Pai, que tudo vê, que tudo sonda, que tudo enxerga, na pessoa do Espírito Santo, que prescruta todas as coisas, que sonda todas as coisas, para onde me fugirei do teu Espírito? Sonda todas as coisas. Ele então percebe que naquele coração a semente, ela vai germinar. Aquela semente, favoravelmente, ela vai crescer, se tornar uma árvore, e vai trazer frutos. Então, quando o Espírito Santo percebe isso, convence a pessoa do pecado, do justiça e do juízo, e a pessoa então, ela abre o seu coração, sem reservas, e o Espírito Santo convence essa pessoa, e uma vez convencida, o Espírito Santo, Deus Pai, na unidade do Espírito Santo, leva essa pessoa até Jesus Cristo, e em Cristo Jesus, quando ela o recebe como Salvador, ela recebe então um novo nascimento. Nasceu de novo, um novo nascimento. Como uma criança que nasce e que ela precisa permanentemente do cuidado dos pais, permanentemente, até mesmo depois, quando ela cresce, ela já tem a sua vida, o pai e a mãe ainda continuam preocupados com ela. O pai e a mãe ainda sentem responsabilidade pela vida dos filhos, já casaram, já têm filhos, mas os pais ainda continuam preocupados pelo cuidado, pelo zelo, porque ele quer que tudo ocorra bem com seus filhos. Quer que tudo ocorra bem. Então, quando nós nascemos, nós somos como uma criança. E como criança, nós não conseguimos ingerir ou digerir coisas que são por demais pesadas para nós. Nós precisamos de um alimento compatível com a nossa idade, para que a gente tenha o que? Um crescimento sadio e saudável em cada faixa etária. Então a vida cristã, irmãos, ela é um constante crescer, porque quem para de crescer na vida cristã, ela não para, ela retrocede. Ela retrocede. E muitas vezes, irmão, o desafio que chega a nós é o desafio da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações e que a gente tenta caminhar, tenta andar, e às vezes a gente tropeça, a gente cai, às vezes até a gente se machuca, como acontece com os nossos filhos, quando eles começam a engatinhar e posteriormente querem andar, e vai mexendo aqui, cai ali, levanta lá, se machuca, chora, 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 chora. Um certo temor vem no coração dele, mas já ele supera aquilo lá e ele continua, porque ele nasceu para aquilo, nasceu para crescer, nasceu para se desenvolver.
Então, não é diferente na nossa vida cristã. Nós nascemos, e nascemos para crescer, nascemos para desenvolver. Então, o apóstolo diz: crescei na graça e no conhecimento. Crescer, crescer. Mas às vezes, em dadas situações, a gente, irmão, a gente quer tomar outra decisão que não é a decisão de pessoas que têm uma palavra de promessa e que persistem nessa palavra. Porque às vezes a provação é difícil de se aturar, é difícil de se aguentar. E quando surge alguma coisa que desafia a nossa fé, coisas que acontecem inesperadamente com a gente, conversa fiada que falam da gente, fofoca que fazem da gente, familiares que se levantam contra nós, é na escola, é na faculdade, é com amiguinhos aí de fora, é coisas que vão se levantando, às vezes até mesmo dentro da própria igreja. Dentro da própria igreja, às vezes acontece. E às vezes quer dizer que na maioria das vezes é dentro da igreja. Porque imagine você, querido, você tem uma família de 5 pessoas, de 4 pessoas, e já não é fácil, não é, administrar isso, não é? São várias que pensam diferente. Ela pensa de um jeito, ele pensa de outro jeito. O filho começa a crescer, começa a ter a sua personalidade e começa a pensar e também. E não é fácil. Imagine você no lugar, irmão, onde tem 300, 200, 600, 400, 500 pessoas reunidas, tentando conviver, tentando se relacionar, tentando ser amigo, tentando ser irmão. Imagine você, quantas coisas às vezes acontecem, e tem determinadas coisas que acontecem para a pessoa nem leva em conta. Acontece, a pessoa nem leva em conta. Mas tem outras situações que acontecem, irmão, e a pessoa, ela toma aquilo como uma ofensa muito grande. Ela toma aquilo como um prejuízo muito grande. Nem todos pensam da mesma forma. Nem todos têm a mesma maneira de analisar, o mesmo modo de enxergar, de analisar as coisas. Nem todas as pessoas têm os mesmos sentimentos diante das mesmas situações. Nem todas têm. Então, às vezes, que decisão que eu tomo? Bom, a orientação do Senhor é para a gente crescer. Fala assim comigo, a orientação da palavra de Deus é crescer em toda situação. É aprender em toda situação. Crescer na graça e no conhecimento. É crescer. Crescer. Nós lemos ali uma passagem muito importante que fala de um episódio muito marcante. A Bíblia nos fala ali que o Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e o povo comeu o pão e comeu o peixe que foi multiplicado. E num dado momento, já o dia estava indo embora, a noite estava chegando, e o Senhor Jesus Cristo, então, Ele dá uma ordem para os seus discípulos, que era para eles adentrarem no barco, e para eles atravessarem para o outro lado. E Ele estava ali despedindo a multidão. Olha que coisa interessante, irmão. Ele teve que insistir com os seus discípulos. Presta atenção numa coisa. Os discípulos, eles não queriam ir sem Jesus. Porque ir sem Jesus não dá.
Ir sem Jesus não dá. E o Senhor então insiste com eles querem ficar ali junto, eles querem ficar perto. E esse realmente tem que ser o desejo dos discípulos, estar perto do Senhor. Estar perto do Senhor. Aliás, é um conselho que a Bíblia nos dá, de nós estarmos perto do Senhor. E é interessante a gente notar, irmão, que aqueles 12 homens não tinham nenhuma diferença dos outros, não, nenhuma diferença. A diferença era que eles foram chamados e foram escolhidos para serem pessoas próximas do Senhor. E olha que coisa interessante. Desses 12 homens, tinha um que era um ladrão. Mas os outros 11 não deixaram de seguir Jesus, porque aquele um teve uma má conduta, um desvio de conduta. Não deixaram, eles não ficaram olhando para aquele homem, dizer assim, olha lá que aquele lá diz que é crente, olha lá o que ele fez, eu vou seguir nada. Não foi essa a reação, não. E é bom nós, amados irmãos, compreendermos isso. Eu não vou dirigir a minha vida pela vida do Zé ali, pela vida do Antônio, pela vida do Pedro, pela vida do Mané. Ainda, ô jovem, senta aí, faz favor. Ainda que estejam junto de mim, estejam perto de mim, estejam junto. Não vou. Eu vou dirigir a minha vida fazendo o quê? E tendo como conselho a palavra de Deus, Hebreus 12:2. Olhar firmemente, perseverantemente para Jesus, que é o autor, o que iniciou e é também o consumador, aquele que vai levar ao fim a nossa fé. Autor e consumador da fé. É para ele que eu tenho que estar olhando. Não é se o João não olhou bem para mim, não é se o José me deu uma resposta xarope, não é se o outro lá falou uma coisa que eu não gostei, isso não vai entrar na minha vida. Eu não vou olhar para ele nem para ela, eu vou olhar para aquele que é infalível. Eu vou olhar para aquele que não tem falha, não tem erro, não tem falta, e não tem o que eu possa apontar nele para depreciá-lo, para que eu deixe de segui-lo. Por isso. Não. Olha bem, presta atenção. Ele tinha 12. Um foi esse tipo de pessoa que os outros não imitaram, porque não foram chamados para imitar ele. Foram chamados para imitar Jesus. Era Jesus quem estava fazendo a obra neles. Desses 12, 8 deles, e isso a gente percebe que 8 deles formavam um núcleo, um grupo, e outros 3 formavam um outro núcleo, um outro grupo. Mas eles não discutiam entre eles, a não ser naquela discussão boba, que quando eles começaram a seguir, eles ainda não estavam sendo aperfeiçoados no amor. O Senhor estava trabalhando a vida deles. O Senhor estava moldando a vida deles. O Senhor continua moldando a tua vida. O Senhor continua moldando a minha vida. O Senhor, Ele molda a vida de todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor e Ele vai nos moldar, porque Ele é o oleiro e nós somos o barro, e Ele vai trabalhar a nossa vida de conformidade com aquilo que Ele quer. Então ele tinha 8 pessoas, depois mais 3, Pedro, Tiago e João. Ou podemos olhar de uma outra forma. Ele tinha 8 pessoas, estou excluindo Judas. Ele tinha 8 pessoas, tinha mais
Tiago e Pedro, e tinha João, que foi o único que reclinou a cabeça no seio de Jesus. Nenhum dos outros fizeram isso. O único. Mas eles não se achavam inferior um ao outro. Não se achavam, sabe por quê? Porque o Senhor não anula a nossa personalidade. Somos o que somos e Ele vai trabalhar em nós para afirmar o caráter dEle na nossa vida. Para sermos imitadores dEle. E no começo foi uma dificuldade muito grande, porque no começo a gente sempre acha que tem razão, a gente sempre acha que está certo, mas quanto mais você se aproxima do Senhor, mais você vai vendo a santidade dEle, mais você vai vendo a perfeição dEle, e mais você vai vendo a sua imperfeição, o quanto você é pecador diante desse Deus santo e bendito. Então, os discípulos, eles desejam, eles querem, eles precisam estar e gostar da presença de Jesus. Então, o Senhor estava insistindo, entre no barco aí, mas a gente quer ficar junto com... Agora não, entre no barco, mas nós queremos ficar com o Senhor. Mas agora não é para ficar, entre no barco. Vamos para lá para o barco, vamos. Eu tenho algo para fazer. E tanto ele insistiu, eles entraram no barco. Entraram no barco, maravilhados por verem as coisas que o Senhor acabara de fazer. Maravilhados. O barco começa a navegar magnificamente, tranquilamente. Ele então vai despedir o povo. E despedir o povo quer dizer, vão para a casa de vocês. Vão. O culto acabou. Quer dizer uma coisa para você. O culto que Jesus fazia não demorava 1 hora só não, viu? O culto que ele fazia, olha, a Bíblia fala que ficaram até 3 dias com ele. Ele não tinha pressa. Não tinha pressa. Ele não era ansioso. Que hora que vai acabar o culto, pastor? Eu tenho que chegar em casa e ver o Fantástico. Que hora que vai acabar o culto? Eu tenho que chegar em casa e ver isso e ver aquilo. Eu tenho uma coisa, que hora que vai acabar o culto? Não, ninguém tinha pressa de absolutamente nada. Jesus não tinha pressa, porque ele era uma fonte. Uma fonte que jorrava a água da vida em favor das pessoas que estavam ao seu redor sedentas de sede. Ele era o pão da vida, que através das suas palavras alimentava aquele povo, e aquele povo se sentia saciados. Saciados. Não tinham pressa. Jesus não tinha pressa. E ele tem que insistir com as pessoas, vão para as suas casas, vão para as suas casas, vão. E até que foi embora. E a Bíblia nos fala que ele ficou só. Ficou só. Ele quis ficar só. Eu não gosto de ficar só. É porque você não gosta da sua própria companhia. Você não gosta da sua própria companhia? Vou contar uma coisa para vocês. Eu amo ficar sozinho. Gosto. Sabe por quê? Porque eu sei que eu nunca estou sozinho. Com a graça e misericórdia de Deus, a gente procura estar em constante comunhão com Deus. Estou só, mas estou refletindo, estou pensando no meu Senhor, no meu Salvador, buscando manter uma comunhão espiritual com Ele, em todos os momentos, em todas as horas. A Bíblia nos fala que ele ficou só, sabe o que ele fez? Sabe?
Subiu no monte. O que ele foi fazer no monte? Tira a minha foto aqui, me fotografa aqui, que eu estou aqui no monte, eu vou fazer uma grande campanha de oração aqui no monte, para que os irmãos saibam, todo mundo sabe que eu estou no monte orando por eles, para que eles sintam fé, confiança na minha oração aqui no monte. Não, não tem nada disso. Ele foi lá no monte sozinho falar com o Pai. Foi conversar com Deus. Foi conversar com o Senhor. Agora, eu fico analisando às vezes, irmão, essa passagem, porque nós, os cristãos, eu, você, cada um de nós, não tem como viver sem oração. O cristão que vive sem oração, ele não é cristão, porque oração é comunhão, é intimidade, é ligação com o Senhor. Não tem como. Não tem como você viver uma vida cristã se você não for uma pessoa que fala com teu Deus, que fala com teu Senhor, que fala. Não tem como, é impossível. É impossível. Sabe por que é impossível? Porque aquela pessoa que diz assim: todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. E não foi você, nem eu, nenhum ser humano. Quem foi e falou foi ele, foi Jesus. Todo o poder me foi dado em cima nos céus e embaixo na terra. E mesmo assim, ele tinha que estar, gostava, desejava de falar com o Pai, precisava do fortalecimento através da oração, para cumprir tudo quanto a respeito dele estava dito para se cumprir em profecias do Velho Testamento. Imagine eu, imagine você. Imagine eu, imagine você, o quanto nós precisamos de orar, o quanto nós precisamos de orar por nós mesmos, e também orar, nós que somos pais, orar como sacerdotes pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos. Então ele estava lá orando, irmão, e ele não se apressou. Se ele não tinha pressa de sair do meio do povo lá, a não ser em momentos que tinha que sair realmente, ele também não tinha pressa de sair da presença de Deus. Ele não sentiu cansaço. Não, eu estou na presença de Deus, estou cansado demais. Não, a presença de Deus renova as nossas forças. Não é? Aquele que confia no Senhor tem as suas forças renovadas. Forças renovadas. E ele está lá orando. E ele passa a primeira vigília da noite orando, das 6 às 9 da manhã. Está lá, esqueceu. E é interessante, sabe o que é interessante, irmão? É interessante que nós não encontramos nenhuma palavra de oração do Senhor Jesus nesse momento. E porque é simples de entender. Ele estava só. Ele não diz assim: nossa, eu fui lá no monte, falei com meu pai, eu saí fumegante de fogo. Saí igual uma tocha acesa. Ele não fala nada disso. Foi lá orar. Ninguém escreveu a oração dele, nada. Ele foi lá orar. Passou a segunda vigília da noite, das 9 à meia-noite. Passa a terceira vigília da noite, da meia-noite às 3. E entra-se na quarta vigília da noite, alta madrugada, das 3 às 6 horas da manhã. O dia não havia clareado ainda. Estava um breu, uma escuridão. Os discípulos, irmão, quando eles começaram a navegar lá às 6 horas da tarde de ontem, quando eles começaram a navegar, as águas estavam tranquilas.
O barquinho deslizava no mar, numa quietude, numa tranquilidade. Sabe quando você vê assim um riacho onde não tem onda, onde não tem catarata, onde não tem catarata não, como é que fala? Cachoeira, né? Aquela água correndo tranquila. Tem um rio muito lindo lá no final da serra. Esqueci. Lá entrando do Paraná, assim, logo à esquerda ali. A Serra da? Tá, na Serra lá. Você desce, a hora que chega lá, enfim, no final, irmão, tem o rio coberto de pedras, assim, aquela água linda, cristalina, assim. E muitas pessoas têm aquilo com uma paz, com uma tranquilidade, né? E quando eles começaram a navegar, Serra da Graciosa, quando eles começaram a navegar, estava desse jeito, irmão. O mar calmo, tranquilo. Sabe quando a tua vida está assim? Poxa, você não precisa nem de fé. Tudo está indo bem. Tudo está indo maravilhosamente bem. Tudo está tranquilo, tudo está assim. Você nem precisa de fé. Tudo está cooperando. Tudo. Você nem precisa exercer a fé. Você precisa exercer a fé quando ela é desafiada, quando ela é provada. E eles estão lá navegando, né? Mas a Bíblia fala, irmão, que num dado momento, surge uma tempestade. Surge uma tempestade. Sabe a vida da gente? Quando está tudo indo maravilhosamente bem, de repente, sem mais nem menos, a vida da gente vira de cabeça para baixo, sabe? E você começa a perguntar, mas meu Deus, o que é que eu fiz para acontecer isso? E um dos erros nossos, sabe o que é, irmão? Estando no caminho do Senhor como eles estavam, estando no barco que o Senhor lhes ordenou como eles estavam, obedecendo ao Senhor, indo para o outro lado como o Senhor lhe disse, e mesmo assim o barco foi fustigado por ondas contrárias, a gente começa a pensar, meu Deus, o que é que eu fiz de errado? Meu Deus, me perdoa. A gente começa a procurar uma razão para aquilo que está acontecendo. E esta razão a gente procura na gente mesmo. Onde é que eu errei? Onde é que eu pequei? Pelo amor de Deus, me perdoa. Pelo amor de Deus. A gente começa a procurar algo em nós para justificar aquele mal. O que foi que eu fiz? Senhor, me perdoa. Irmãos, eles estavam lá, eles estavam apavoradíssimos, porque muito embora sendo pessoas acostumadas com o mar, porque tinham pescadores profissionais ali como Pedro, André, João e Tiago, eles ficaram terrivelmente assustados com a situação, porque eles perderam o controle. E quando a gente perde o controle das coisas, irmão, às vezes a gente quer tomar algumas decisões, e a pior coisa que existe na vida do homem é ele tomar decisões quando os seus sentimentos são atacados, quando a sua mente está em conflito, é tomar decisão quando as suas emoções estão abaladas. Ele pensa em 1000 coisas como saída, 1000 coisas, eu vou parar, não, eu vou para cá, não, eu vou deixar, eu vou para lá, eu vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, vou para cá, vou para lá, e às vezes toma-se uma decisão achando ter encontrado uma saída, não encontrou uma saída, não encontrou, ao contrário. Eles estão lá, e o Senhor estava lá no monte, lá, e o Espírito Santo lhe revelou, lhe mostrou a situação que os seus discípulos estavam passando lá no mar. Eu disse no princípio que o Espírito Santo prescruta todas as coisas e sonda todas as coisas. Eles cantaram um hino que diz assim, aquele que sonda o meu interior, me conhece bem.
aquele que sonda o meu interior, me conhece bem, sabe muito bem quem sou, o que sou. O Senhor veio lá do monte, né? Logicamente que fisicamente falando, ele não os enxergava, porque a escuridão impedia de vê-los, impedia de ver o barco. Eles, creio eu, não levaram nenhum tipo de lâmpada de nada, porque se tivesse levado, o vento e as águas do mar iam apagar. Estavam breu, estavam numa escuridão, na mais alta madrugada, e o Senhor Jesus Cristo, Ele vem andando sobre as águas. Onde é que está um barco para me emprestar aí, que eu quero ir atrás dos meus discípulos? Ele não falou nada disso, irmão. Não disse nada disso. Da mesma forma que ele veio andando dos montes, ele veio andando, entrou andando na areia, e do mesmo jeito ele entrou andando no mar. Oh, Jesus, hein? Deus é. O mar reconheceu que o Criador dele estava ali. Todas as coisas foram feitas por ele. O mar reconheceu que o Criador estava pisando sobre ele. O mar se sentiu honrado em sentir os pés do seu Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada. Sem ele, nada. Sem ele, nada. Sem ele, nada. Então, irmão, aquela situação, Jesus veio, né? O Espírito Santo estava dirigindo, estava guiando. E ele não errou o caminho, não. Ele não perguntou onde é que eles estão. Ei, onde é que vocês estão? Pedro, Tiago, João, onde vocês estão? Não existe situação que te encubra aos olhos do Senhor. Não existe, irmão. Não existe situação que oculte você aos olhos do seu Criador, do seu Salvador, do seu Senhor. Não existe. Não existe. Então eu quero que você saiba, porque muitas vezes a gente questiona assim: meu Deus, onde é que o Senhor está? Muitas vezes a gente questiona assim: Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, olha aqui, será que o Senhor não está enxergando, não? Será que o Senhor não está vendo, não? Será que a tua fé está sendo provada? É na hora da tempestade. É nesse momento que você tem que continuar escolhendo crescer, desenvolver a sua salvação, crescer. Foi para isso que você nasceu em Cristo Jesus como nova criatura, para crescer. O Senhor vem, irmãos, vem andando, e Ele vem perto do barco, e de repente eles estão tão agitados, estão tão nervosos lá com a situação, que eles olham assim e vê aquele vulto, né? Vê aquele vulto, naquela escuridão. Eles não conseguiram discernir que era o Senhor Jesus Cristo que estava. Não conseguiram. Você se lembra daqueles dois lá a caminho de Emaús? Você se lembra? Daqueles dois que eles estavam tão envolvidos emocionalmente com aquilo que havia acontecido no final de semana ali, né? Tinham matado Jesus, tá? Eles já tinham tido a notícia que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditaram, né?
Eles estão indo para Emaús, Jesus chega do lado deles, Jesus está conversando com eles, e por eles não crerem na palavra que Jesus havia dito, eles não conseguiram enxergar que Jesus estava do lado. E muitas vezes, dependendo da situação que nos envolve, nós nos esquecemos de todas as promessas que Deus nos fez, e principalmente daquela: eu vou estar com você todas as horas, todos os dias, porque a aflição nos impede de enxergá-lo, o medo nos impede de vê-lo, né? A situação nos impede de senti-lo e discerni-lo. Não é assim, não? Lógico que você nunca passou desse jeito, nunca teve nada assim, né? Mas eu já tive. Eu sei que é assim. Você nunca teve nada assim? Não? Não? Você nunca teve nada assim? Todos nós, né, irmãos? Porque aquele que é cristão tem a sua fé desafiada. Aquele que é cristão tem sim a sua fé desafiada, e quando a sua fé é desafiada, você vai ter que tomar uma decisão: continuar crendo? Você é cristão, nada. Estou na faculdade aqui, todo mundo está criticando, rindo, zombando, você, eu não. Estou no grupo aqui, de amigos lá, de familiares, e sempre alguém joga uma, lá, porque eu sou cristão, e joga para mim, porque eu sou o único que sou cristão. E às vezes fica sentido demais. Você se esquece, irmão. Você se esquece que Jesus disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Se falaram de mim, falarão de vós também. Se ofenderam a mim, ofenderão a vós também. Se me caluniaram, vão caluniar você também. A gente se esquece disso. A gente acha que ser cristão é alguém nos pegar e nos colocar num pedestal de honra, de louvor, de glória. Não. 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 Aqui não. Aqui não. Então, ele vem andando e eles veem aquele, é o fantasma. E quando eles gritam, é um fantasma, Jesus não estava querendo que eles se apavorassem mais do que já estavam. Opa, não tenham medo não. Não tenham medo não, porque sou eu. Sou eu. Ô irmão, Jesus, só Deus sabe o quanto é bom, só Deus sabe o quanto é bom, quando Ele está do teu lado e você não consegue enxergar, não consegue percebê-lo, aí aquela voz vem lá no fundo do teu coração: não tenha medo, 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 sou eu. Tranquiliza o teu coração, tranquiliza a tua alma. Deixe de ouvir essas 1000 vozes na sua cabeça e dê a sua audição àquele que fala a verdade. Aquele que fala a verdade. Dê os seus ouvidos, anule todas as outras vozes e permita que somente a voz do Senhor, e a voz do Senhor, ela não vai contradizer as promessas que estão escritas, ela vai confirmar. Ela vai confirmar. Não vai contradizer, ela vai confirmar. Não tenha medo, sou eu. Viu? Não tenha medo, ele disse. Aí o Pedrão, que era aquele camarada ousado, né? Ser ousado às vezes tem as suas, não vou dizer vantagem, porque ousado geralmente ele é sempre o primeiro.
Mas também, às vezes ele é o mais que decepciona. Haja visto Pedro, né? Que dizem os homens que é o filho do homem. Ah, Senhor, um dizem que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro toma lá à frente. Para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí o Senhor fala para ele assim: ô Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque tu não revelaste, essa revelação que você contou e que você falou, não foi de você mesmo, foi a boca do Pai que te revelou isso. Ó, imagina você como é que Pedrão se sentiu, hein? Fui usado por Deus. Fui usado por Deus. Às vezes, irmã, o barro esquece que o que é feito pela boca de Deus. O que é realizado por Deus. E às vezes ele quer levar uma glória nisso aí. Mas o Senhor não reparte dele a glória. O Senhor não reparte a glória dele com ninguém. Espere um pouco. Aí Pedro, mais adiante, quando o Senhor começa a conversar com ele, com os 12, dizendo que ele ia ser preso, ele ia ser entregue, iam fazer isso com aquele, e todos vocês vão me abandonar. Pedro chamou ele do lado, disse assim: não, Senhor, que é isso? Isso não vai acontecer contigo, não vai acontecer. Jesus disse para ele: arreda-te de mim, Satanás. Então, essas pessoas que são ousadas, às vezes, elas se permitem ser usadas por Deus, mas às vezes a ousadia dela traz uma certa percepção enganosa para elas, não achando que sempre que elas vão falar pelo Espírito de Deus. E aí o Senhor fala para ele: arreda-te de mim, Satanás. Arreda-te de mim, porque cogita nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Então, irmão Pedro, esse homem ousado, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por sobre as águas. Tem fé para isso? Tem fé para isso? Não adianta você querer algo do Senhor que exige uma fé que você não tem. Não adianta. Se todas as coisas se alcançam, se consegue pela fé, às vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor, algo que exige de nós uma fé que nós não temos. Ou que até de princípio emocionalmente podemos até desfrutar dela por uns segundos, minutos talvez. Mas logo que ela vai ser provada, vai ser reprovado. Você quer vir então andar? Pois venha, Pedro. Tem fé para isso? Venha. E Pedro meteu o pé nas águas lá, né? Opa, não estou afundando. Eu não estou afundando porque estou olhando para Jesus. E ele foi andando para Jesus. Não tinha como ele afastar o olhar do Senhor. Não tinha como. Por quê? Você sabe, as ondas, elas, né? Você já viu aquelas pessoas que estão no mar, de repente a onda vem, cadê a pessoa? Sumiu, de repente a onda baixa, está lá. Então você não pode desviar o olhar de lá, do ponto, não pode desviar. E ele está olhando para Jesus, não pode desviar o olhar, senão vou perder o rumo. Não posso desviar. E ele está seguindo, está seguindo, está seguindo, está seguindo. Ele encontrou-se com Jesus. Oh, glória a Deus. Cheguei. Não preciso mais de ninguém, hein? Não preciso mais de ninguém, porque eu cheguei. Não preciso mais de ninguém. Nós nunca estaremos ou teremos condições de desviar o nosso olhar da pessoa de Cristo. Nunca, 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 nunca. Porque o dia que nós fizermos isso,
nós aparentemente poderemos estar bem próximos do Senhor, mas se fizermos isso, ó, nós vamos afundar. Se fizermos isso, nós vamos afundar. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Pedro, de repente, ele poderia ficar ali com Jesus, dar meia volta junto com Jesus e seguir, olha que glória, seguir com Jesus para o barco, mantendo a fé. Mantendo a fé, mantendo a confiança. É o que acontece às vezes com muitos de nós. Nós caminhamos muito bem, caminhamos até o momento em que a nossa fé verdadeiramente ela começa a ser colocada na prova. Você vai continuar crendo ou já está deslizando? Você vai continuar acreditando ou já está querendo escorregar? O que? Vai continuar na fé ou vai querer arrumar outras coisas? O que você... Pedro começa a afundar e ele faz um pedido que Jesus jamais nega essa oração. Senhor, socorre-me. Todas as pessoas que pedirem socorro ao Senhor, em algumas traduções está escrito, Senhor, salva-me. Eu creio que essa passagem isso soa melhor, Senhor, salva-me. Porque todas as pessoas que pedirem a salvação do Senhor, o Senhor não negará a salvação. Não negará. Todas as pessoas que buscarem refugiar-se no Senhor, o Senhor não negará o refúgio a elas, a proteção a elas, o cuidado a elas. E Pedro, ele começa a afundar, irmão. Quando ele começa a afundar e faz esse pedido, o Senhor o pega pela mão. O Senhor não dá um murro nele para desmaiá-lo, não. Porque esse camarada fica aí, que vai me querer atarracar no meu pescoço, ele vai se afundar, vai me afundar também. Não faz nada disso não. O Senhor então pega-o pela mão, levanta ele, segura na mão dele. Segura na mão dele. E eles dois. Não tenha medo. Sozinho você não vai chegar, mas segurando na mão do Senhor, você vai alcançar. Você vai chegar lá do outro lado, conforme o Senhor falou. O Senhor trouxe ele para dentro do barco, colocou ele dentro do barco, Jesus entrou dentro do barco, e o Senhor não falou nada. É interessante, irmão, que tem passagens porque não foi uma vez só que o mar revolto se levantou aí contra... Não foi. E Jesus repreendeu, como o caso que ele estava dormindo lá na polpa, lá, e ele repreendeu. Aí não, ele não falou nada. Ele colocou o pé no barco. Esse bonança. Jesus não pode faltar no seu barquinho, viu? Tá bom? Não pode. Não pode. Sabe por quê? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Para ensaio, nem vou dizer. Se eu for dizer que foi bom, eu vou estar, né? Não vou estar sendo assim, muito sincero com os irmãos. Agora nós vamos ensaiar, tá bom? Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o temporal, passa o temporal, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Amém? Se a sua fé for provada, continue crendo.
Continue acreditando, porque navegar em águas tranquilas, qualquer um navega. Mas a nossa fé não é desafiada a navegarmos em águas tranquilas, mas a nossa fé é desafiada quando as águas do mar se agitam e batem contra nós. Mantenha-se firme. Amém? Mantenha-se firme. Glória a Deus.